especial, assim, para mim. É uma mulher de Deus e eu creio que nós vamos ouvir a voz de Deus através da vida dela. Amém? Amandinha, você tá por aí? Tô aqui, tô aqui. Pode começar. Bora lá. Gente, bom dia. Recebam a graça e a paz do Senhor. É uma manhã que Deus preparou para nós. E eu vou ser sincera com vocês. É um grande desafio para mim. Todo mundo me ouvindo bem? É um grande desafio para mim. Ontem eu estava numa videoconferência com a minha irmã, a Bia, que eu acredito que é bem conhecida de bastante de vocês. E eu estava falando para ela o quanto é um desafio, é uma grande responsabilidade. E o quanto eu estava ansiosa por esse momento e ao mesmo tempo pedindo a Deus muita graça. Eu falei para Grace que o tema mais polêmico vocês deixaram para mim. E ela falou para mim que foi culpa da Ju. Ju! Hoje vamos falar sobre ideologias e esferas sociais. É um tema bastante polêmico, pertinente aos nossos dias, necessário ser tratado no meio cristão, no meio religioso, principalmente com a massa jovem. E, sendo sincera com vocês também, não sou nenhuma especialista, mas busquei bastante fonte de especialistas, me esforcei, estudei para poder dar essa aula para vocês. E eu queria só pedir um favor para vocês. Eu tenho dificuldade com monólogos, falar sozinha. Então, eu quero dar total liberdade para vocês que estão aqui participando, de ligar o microfone, de falar, de perguntar, de fazer uma sugestão, de expressar a sua opinião. Então, pode ligar o microfone, tá? Pode ligar a câmera. Eu sei que você deve estar com remela no olho, eu sei que você está com a cara inchada, todos nós estamos. Para algumas pessoas, foi necessário deixar o despertador ligado para poder conseguir estar nessa aula aqui. Eu sei que você acordou com sono, mas se esforçou para participar. Então, fica à vontade, pode ligar a câmera, tá? Eu realmente tenho dificuldade com monólogo. Eu prego há mais de 10 anos, preguei na minha escola, ponto de ônibus, rua, todo lugar que eu ia, Atos 4:20. A gente não pode deixar de falar o que temos visto e ouvido, né? Então, realmente, quando você recebe essa visitação de Deus na sua vida, tem essa experiência, quando você realmente se converte, quando a chavinha vira e você se arrepende dos seus pecados, você não consegue deixar de falar o que você vive com Deus, né? A redenção maravilhosa que você viveu com Deus em Deus. Então, comecei pregando na escola, na rua, no ônibus, no ponto, onde eu ia, e Deus me abriu a porta da palavra também nos púlpitos, nas igrejas, e eu prego aí há mais de 10 anos em várias igrejas, Guarulhos, São Paulo, alguns estados. E hoje eu sou mãe, sou casada, vou fazer 7 anos de casada agora em fevereiro. Tenho um filho de 2 anos, eu precisei deixar com a avó, porque senão ele não ia deixar eu ter esse momento aqui com vocês. Ele é uma bênção. E assim, estou bastante acostumada a falar da palavra. E hoje o meu desafio é falar sobre algumas ideologias à luz da palavra, tá? Então, quero aí pedir a participação de vocês. Me desculpem se eu, em algum momento, me embaraçar um pouco nas palavras. Mas eu espero em Deus conseguir passar e transmitir para vocês tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração durante essas últimas semanas. Amém? Amém, Ju? Amém, Rayane? Amém, Amanda, Tainá, Raíssa? Gente, alguém liga o microfone Amém, aí. amém. Amém. Alguém Amém. liga o microfone aí, senão não vai dar certo. Vamos lá. Esse termo, ideologia, foi criado por um
um filósofo. E esse termo ideologia significa a origem do pensamento, das ideias, que se dá através das percepções externas, tá? Então, eu percebo o que está acontecendo ao meu redor, eu percebo a realidade social ou da vida, e isso compõe as minhas ideias, tá? Nesse tema, ideologias e esferas sociais, eu precisei trazer aqui o conceito do marxismo, porque o marxismo ele é a origem ou grande influência da maioria das ideologias que nós temos hoje na nossa sociedade. Alguém aqui se familiariza com esse termo marxismo? Marxismo. O marxismo, ele tem esse nome por causa de Karl Marx, né, que foi o grande pensador proeminente dessa grande ideologia, desse grande pensamento que já vem se arrastando aí há uns 200 anos, tá? E para começar a falar sobre o marxismo, se você está com a sua Bíblia aberta aí, abra por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, eu quero pedir para alguém ler para mim aí a partir do verso 1. Posso ler? Pode ler. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Pode continuar. O 4 agora, né? Isso. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém, amém. Amados, depois se vocês puderem refletir em todo esse texto de 2 Timóteo 3, até o final, ele é muito rico e ele fala bastante dos dias que a gente vive, dos tempos que a gente vive, tá? E eu quero falar um pouquinho quem foi Karl Marx, né? Karl Marx. E fazer um paralelo entre o seu pensamento e o cristianismo. Para a gente começar, eu quero perguntar se todos aqui creem na Bíblia como palavra de Deus e têm esse manual na sua vida de fé e prática. Todos aqui? Creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Creem que ela é a verdade? Sim. Amém, sim. Amém. Sim. Então, assim, meu objetivo aqui não é falar sobre política e economia, tá? Isso não me cabe e não é o meu objetivo. O meu objetivo é aqui expor a teoria de Marx ou marxismo sobre o que entra em conflito com a palavra, tá? Karl Marx, a início, a princípio, ele era cristão, de origem judaica e depois protestante. E até ali os seus 15 anos de idade, ele escrevia alguns temas religiosos, escrevia reflexões sobre Deus, sobre o céu, sobre o espiritual. E é normal, na fase de jovem, de adolescente, haverem alguns conflitos de fé, tá? Mas o problema é que Marx deixou esses conflitos de fé se tornarem até uma agressão ao pensamento cristão. Ele depois se tornou um ateu militante.
E não bastava para ele apenas não acreditar em Deus, mas um dos seus objetivos era aniquilar, assassinar a imagem de Deus na mente e na vida das pessoas. Não é à toa que o marxismo ou socialismo e comunismo, que socialismo e comunismo são frutos da árvore marxismo, tá? São termos usados pelos marxistas por Karl Marx. Seu objetivo era que o mundo todo alcançasse o comunismo, e para ele isso era a redenção da humanidade, tá? E não é à toa que os países que mais aderiram à visão de Karl Marx, como socialismo e comunismo, são os países, ou foram os países que mais perseguiram e mataram cristãos. Hoje você vai ter todos os dados lá no Portas Abertas sobre os países que perseguem os cristãos. Muitos deles, sim, por questões religiosas, por terem religiões predominantemente do Islã, os muçulmanos, que divergem bastante com a religião cristã, mas o país que mais persegue e mata cristãos hoje é a Coreia do Norte, é um país comunista. Tá? Então, os países comunistas, eles sempre adotaram essa perseguição ao cristianismo. Não só ao cristianismo, mas a todo tipo de religião. Tá? E aí, Karl Marx, em certo ponto da sua vida, ele começa a pensar e a escrever soluções para os problemas e os conflitos humanos. Ele se tornou um ateu e ele começou a ver toda a vida e todo o funcionamento da sociedade de forma só materialista, como se todas as coisas da vida, todos os comportamentos humanos fossem resultados das suas relações sociais, tá? Então, ele diz que o homem, ele é resultado das suas relações sociais, das suas experiências, apenas, tá? Ele descarta qualquer tipo de espiritualidade, de influência de pecado, de Deus, de leis, de manual, de fé, de prática. Ele descarta tudo isso e diz que nós somos apenas seres materiais e sociais. E tendo esse pensamento, ele começa a escrever vários livros, e a solução para os problemas, para os conflitos, para a opressão, na visão dele, era que todos estivessem no mesmo nível, tá? O socialismo, o comunismo. Então, para começar, ele acreditava na ditadura do proletariado, ou na dominação do proletariado. Então, o que ele dizia? Tem um chefe, um senhor, tem um dono de uma indústria, e nós aqui, os trabalhadores, somos os oprimidos, né? Nós sofremos por causa das classes. Então, a luta de classes era para aniquilar as classes e para que todos estivessem no mesmo nível. Então, o pensamento dele e a investida dele era para que todos se armassem e, ainda que fosse ali violentamente, tomasse toda a força de trabalho, todos os meios de produção e acabasse com a burguesia. O seu inimigo era o capitalismo, tá? Só que aí, vendo que isso não era suficiente, acabar com o capitalismo, só uma solução econômica não ia chegar no resultado que ele queria. Ele queria que todo mundo fosse literalmente igual, no mesmo nível. Então, ele começa a enxergar a família como uma outra forma de opressão social. Que o homem era opressor sobre a sua esposa. E que os pais eram opressores sobre os filhos. Então, agora ele quer destruir esse modelo de família, ele quer acabar, dissolver esse modelo de família. Automaticamente, ele vai de combate à cultura judaico-cristã, né? Porque a gente sabe que a família ela tem origem judaico-cristã, né? O patriarcado e assim sucessivamente. Então, ele defende a dissolução da família e a relação entre os seus entes. Por exemplo, não é o meu marido, é o marido de todo mundo. Não é a minha mulher, é a mulher de todo mundo. Não são os meus filhos. É o que você quiser. Se você quiser ter relação sexual com ele, e os irmãos podem ter relação sexual entre os irmãos, e o meu marido, o seu marido, é tudo a mesma coisa. Tá? E era esse o pensamento para chegar no comunismo, para que eles vivessem de fato o comunismo. Então, assim, basicamente, ele
o pensamento era acabar com toda a propriedade privada, e propriedade privada aí fala da casa, não é minha casa, é a casa de todo mundo, não é o meu carro, é o carro de todo mundo. Não são minhas ferramentas, é de todo mundo, não é minha família, a família é de todo mundo, é mulher de todo mundo, são os filhos de todo mundo, tá? E com isso ele precisou acabar com tudo que trazia algum tipo de princípio. Então, o cristianismo, na visão de Karl Marx, era opressivo, era opressão. Ele não acreditava em nenhum tipo de regra, de lei, e a única solução para a sociedade, a única redenção para a sociedade não era a figura de um Deus. A redenção para a sociedade era o comunismo, o mundo perfeito, tá? Bom, vamos lá. Alguém tem uma observação até agora? Não existe Deus, tudo é só matéria. O marxismo não é simplesmente uma ideia política e econômica, é uma cosmovisão, ou seja, uma visão do todo, uma visão de mundo. Ele tenta transformar e adaptar todas as esferas sociais através dos seus ideais. Gente, tem muita gente que pensa que o marxismo é apenas uma questão econômica, política. Mas se você for a fundo, você vai ver que o objetivo de Marx era influenciar todas as áreas e todas as esferas da vida do homem, não apenas a questão política, tá? Não apenas a questão econômica. Ele sim acreditava que a infraestrutura, que são os meios de trabalho, a economia, influenciava a superestrutura, que é a moral, a ideologia, a sociedade, né, no seu modo de cultura, tá? Então, ele vai primeiro nessa área econômica, mas ele quer atingir todas as áreas filosóficas, religiosas, ideológicas da sociedade. E realmente foi um tempo de muito derramamento de sangue, onde os proletariados eles tentaram tomar os meios de produção e acabar com a burguesia e matar os opressores na visão deles, tá? Mas passou o tempo e dessa forma o marxismo ou o comunismo não conseguiu entrar de fato na sociedade. Então, depois de um tempo, surgiram alguns outros filósofos que se identificavam com as teorias de Marx, e eles inverteram um pouco a forma de inserção do marxismo na sociedade. Enquanto Marx achava que a infraestrutura, os meios de trabalho, a economia, era que influenciava toda a moral e a ética da sociedade, ele dizia assim, se a gente acabar com a burguesia e o proletariado, a gente vai acabar com todos os outros problemas da sociedade. Ele percebeu que isso não era verdade. Então, tentando tomar força os meios de produção, não se alcançou o objetivo. Então, chegaram outros filósofos e tiveram outras ideias de inserir esse pensamento marxista, mas de uma forma mais sorrateira, mais escondida, para que, de alguma forma, eles chegassem, sim, nessa linha, nessa era escatológica do marxismo, que seria o comunismo. Tá? Enquanto a gente, escatologicamente, espera a vinda de Jesus para a redenção de toda a humanidade, na linha escatológica do marxismo, eles esperam chegar um momento, uma era, onde tudo vai ser comunismo. Não vai ter família, não vai ter nenhum tipo de opressão e oprimido, tá? Vai ser tudo igual, todo mundo no mesmo nível, e é isso que eles esperam. Então, esses outros filósofos, e o mais importante, o mais destacado deles é Antônio Gramsci, e tanto que a gente chama a teoria dele de gramscismo ou a teoria gramsciana. Ele vem falando assim, não vamos tomar os quartéis, vamos tomar as universidades e as redações de jornais. Vamos trabalhar a superestrutura, não a infraestrutura, os meios de trabalho. Não vamos começar por aí, vamos começar pela superestrutura, que é a moral, a cultura, a educação. Vamos entrar na educação, vamos nas redações de jornais, vamos tomar a mídia. E assim a gente vai aos poucos inserindo os pensamentos marxistas, comunistas, e aos poucos as pessoas vão se adaptando a essa visão, se adaptando a essa cultura, e depois a gente vai conseguir, de fato, fundar o comunismo, o socialismo, o marxismo, o que você quiser falar. Então, Antônio Gramsci veio com essa ideia, esse pensamento, e por isso o termo marxismo cultural,
porque são as ideias de Marx difundidas na cultura, nas universidades, na mídia, de algum tempo para cá. E hoje, se você vê, as ideias marxistas, elas estão, sim, de fato, inseridas e difundidas em muitas áreas da nossa vida, na nossa cultura. E se você fala alguma coisa que vai contra o pensamento de Marx, você é quase como um criminoso filosófico. Eu não estou aqui para criticar todos os pensamentos de Marx, mas eu estou aqui para te falar o quanto o marxismo é perigoso para o cristianismo, porque ele bate de frente com o cristianismo. Tá? Primeiro, para alcançar o Estado redentor, né, que Marx fala, o comunismo, é necessário destruir ou combater toda forma de, na visão de Marx, opressor e oprimido. Não pode haver alguém que exerça poder sobre a vida de outro, de nenhuma esfera, de nenhum tipo. Então, não pode ter patrão e empregado, não pode ter pais com autoridade sobre os filhos, não pode ter marido e mulher, marido com autoridade sobre a esposa, com autoridade sobre a casa. E isso bate totalmente de frente com o que a palavra de Deus nos ensina. Tá? Em primeiro lugar, eu quero te lembrar do texto que está lá em Efésios capítulo 6. Se alguém tem aí aberto, pode ler para mim, por favor? Qual o versículo? Verso 1. Só o 1? Diz o seguinte: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E o 2? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tá. Agora lê Marcos capítulo 10. Versos 6 ao 9. Eu achei que você vai ler, Thay. Pode ler. Pode ler? Pode. Hã? Marcos 10, do 6 ao 9. Marcos, do 6 ao 9? Isso. Peraí que tá indo pra em cima. Aqui. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém. Alguém abre em Salmo 128 também? Qual o versículo? Pode ser o salmo inteiro. Acho que, se não me engano, são 5, 6 versículos. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua esposa será como a videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Essa é a bênção do Senhor para aqueles que o temem. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto vive. Você viva para ver seus filhos, seus netos, que Israel tenha paz. Amém. Gente, olha que lindo. Peguei aqui só 3 textos, tá? A Bíblia é recheada deles, dos textos, onde a palavra de Deus, o próprio Deus, ele nos mostra o quanto a família é uma instituição divina, sagrada. Algo pensado, sonhado por Deus. Quando Deus criou o homem para relacionamento. Deus criou o homem para ter relacionamento vertical, relacionamento com Deus,
tá? E eu quero aqui fazer uma pergunta. O homem com Deus, está só? Sim ou não? O homem com Deus está só? Sim ou não? Não. Só que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 2, que Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Só que Deus estava com o homem, Deus se relacionava com o homem, Deus criou o homem diferente de toda a natureza. Agora eu entro na parte que eu gosto, que é a Bíblia, gente. Na hora que fala de outras coisas eu gaguejo, mas na hora que fala da palavra, o negócio flui. Vamos lá. E quando Deus olha para o homem, mesmo tendo relacionamento com ele, mesmo ele descendo toda a viração do dia no jardim para se relacionar com o homem, Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Então, eu entendo que eu não posso ter apenas um relacionamento vertical, um relacionamento com Deus. Mas eu entendo que o meu relacionamento com Deus também está condicionado ao meu tipo de relacionamento horizontal. É por isso que em Mateus capítulo 5, verso 23 em diante, diz assim, se você for oferecer uma oferta a Deus, e se lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta, vai se reconciliar com ele, faz as pazes, conserta o seu relacionamento horizontal e depois você volta para a gente ter um relacionamento vertical. Porque o meu relacionamento com Deus também está condicionado ao meu nível, o tipo de relacionamento que eu tenho com as pessoas. Em João capítulo 17, Jesus vai fazer uma oração muito profunda, o capítulo 17 inteiro é de oração. E ele vai falar com Deus assim, Pai, o Senhor me enviou e nós dois somos um, e por isso eles reconheceram que eu fui enviado pelo Senhor. Então ele faz uma oração, ele faz um pedido. Ele começa a oração no versículo 3, dizendo assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Então ele fala que o objetivo para a vida eterna é que conheçam a Deus, mas depois ele vai dizer que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um, para que o mundo veja que o Pai me enviou. Então, para o mundo reconhecer quem é Cristo, para que o mundo conheça quem é Deus, para que seja restabelecido o relacionamento vertical que foi perdido através do pecado no Éden, é necessário nós termos um relacionamento saudável aqui, horizontal, uns com os outros, em sociedade, tá? E Deus criou, instituiu a família. O modelo de família também fala da propriedade privada, que é o que o pensamento comunista, ele quer dissolver, tá? Porque ele não aceita que exista nada privado e não aceita que exista autoridade de um sobre o outro. Mas a Bíblia também refuta isso. Se alguém puder ler Romanos capítulo 13 aí. Alguém também já abre em Efésios, capítulo 6, versículo 5. Já fica esperando aí. E outro abre Colossenses, capítulo 3. Vamos lá, 13 primeiro... que versículo? Pode ser do versículo 1, porque na verdade é o capítulo praticamente todo, mas a gente vai ler só alguns versículos a partir do verso 1. Romanos 13. Pode começar? Pode. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Meu Deus. E aquele que assim procedem trazem condenação contra si mesmos. Meu Deus! Dá uma pausa. Jesus, tá. Gente, eu disponibilizei para a Grace, creio que a Ju também tem, alguns materiais, tá? Eu estudei bastante para falar sobre isso com vocês, mas de fato, se eu tive, vocês tiveram alguma dificuldade de compreender, terão dois materiais, um que eu escrevi, claro, com auxílio de pesquisas e auxílio de algumas pessoas também que me ajudaram nessa busca, e outro material escrito por um especialista nessa área, tá? No marxismo versus cristianismo. Esses dois materiais são muito ricos e muito importantes que vocês façam a leitura, tá? E absorvam e formem as suas próprias conclusões e
e assim sucessivamente. Mas agora, como todos falaram que tem a Bíblia, a palavra de Deus como manual de fé e prática, creem que é a palavra de Deus e creem que é uma escritura inspirada por Deus. Veja só o que a palavra está dizendo em Romanos capítulo 13, que toda autoridade foi instituída por Deus. Espera aí, então, o desejo de Deus para a humanidade é que tenha, sim, princípios de autoridade. O desejo de Deus para a humanidade é que tenha, sim, figuras de autoridade. Até porque Deus é uma figura de autoridade. Deus é a figura de autoridade máxima, suprema. E quando ele diz que eu estou obedecendo às autoridades que ele instituiu para a minha vida, eu estou obedecendo a ele. E se eu desobedeço a autoridade que ele instituiu sobre a minha vida, eu estou atraindo condenação para a minha vida, porque eu estou desobedecendo a Deus, porque ele próprio, como ser onisciente, todo-poderoso, soberano, instituiu as autoridades sobre mim. Tá? Não existe sociedade sem ordem. Toda vez que eu ultrapasso as barreiras e os limites que Deus impôs sobre a minha vida, eu atraio maldição para mim. Peraí, Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no centro do jardim, sim ou não? Foi Deus que plantou, sim ou não? Sim. Deus faz alguma coisa ruim? Sim. Não. Então, Não. a árvore do conhecimento do bem e do mal era boa ou era ruim? Era boa, foi Deus que plantou. Só que a árvore do conhecimento do bem e do mal pertencia a quem? A Deus. Ele tinha ciência do bem e do mal. Ele é onisciente, ele que sabe todas as coisas. Ao homem não pertencia ultrapassar esse limite. E quando a serpente vem com aquele papinho, olha, se você comer desse fruto, Deus te enganou, na verdade você não vai morrer, você vai se tornar igual a Deus. Olha aí. Gente, não existe esse negócio de, o comunismo se abstém de todo poder, não. O comunismo, ele vem para dizer assim, uns têm poder e outros não têm, mas todo mundo quer ter, então todo mundo fica no mesmo nível para não ter debate. Só que, na verdade, isso é uma ilusão. Porque enquanto viver o comunismo na ideia de alguns é se abster do poder, na verdade, você se torna o seu próprio Deus. O marxismo, quando ele acaba com a figura de Deus na mente dos homens, ele quer acabar com qualquer figura de autoridade, para que você se torne o seu Deus. E a gente sabe que isso vai totalmente contra a vontade de Deus para a nossa vida. Tá? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal pertencia a Deus. O homem não podia tocar, o homem não podia comer. Mas quando a serpente vem e fala, olha, você não vai morrer, você vai se tornar igual a Deus, é como se o inimigo quisesse implantar no coração do homem o mesmo sentimento que surgiu no seu coração quando ele estava no Éden de Deus, né? Lá no céu, quando ele habitava as montanhas de Deus, né? Que a Bíblia diz que ele habitava nos montes. E ele era rodeado por pedras afogueadas, por pedras preciosas, e ele olha para Deus e ele deseja ser igual a Deus. Então, agora ele está olhando para o homem, para a mulher, e está dizendo assim, como que você vai ser igual a Deus? Ele está querendo implantar no coração de Eva o mesmo sentimento que surgiu no seu coração lá no Éden, lá no paraíso. E quando a mulher pensa, poxa, você é igual a Deus? Deus é grande, né? Deus é poderoso, ele é Deus. Poxa, eu vou ser igual a ele. Lúcifer foi o primeiro comunista da história. Ele não quis aceitar a figura de autoridade, ele quis ser a autoridade. E para isso, a gente tem que quebrar muitos princípios. A Bíblia, ela não é um livro de regras, ela é um livro de princípios, porque regras podem ser burladas. Mas princípios são inquebráveis. Princípios, são imutáveis, são base, tá? E aí ela vai e come, e você sabe, quando você ultrapassa os limites que Deus impôs para você, você atrai maldição para sua vida. Você atrai maldição para sua vida. E até hoje nós carregamos as consequências desse pecado, tá? Então toda autoridade foi constituída por Deus. Mas tem autoridade que faz coisa errada, tem autoridade que não vai, não vive, não age de acordo com as escrituras, com minha regra de fé. Ok, mas a minha responsabilidade
é honrar e obedecer. E Deus vai trazer juízo a todos pelas suas obras, sejam elas boas ou más. Quem está com a Bíblia aberta em Efésios 6, do 5 ao 9? Tem alguém aí? Efésios 6, Eu, do 5 ao 9. vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que bem fizer. Seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém, amém, glória a Deus. Então, vocês viram, Paulo está dizendo assim, olha, vamos fazer o nosso melhor, vamos servir e honrar as nossas autoridades, como se a gente estivesse servindo ao Senhor, sabendo que Deus tem a recompensa para as obras que nós fazemos. Então, assim, às vezes eu estou trabalhando, às vezes eu estou fazendo algo e a minha autoridade, ela não me honra, ela não age muito bem comigo. Mas eu tenho que entender que enquanto eu faço aqui na Terra, é como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Gente, sabe qual é o nosso problema e como o marxismo cultural entrou na nossa cultura e na nossa mente? A gente passa a ver os conflitos da nossa vida, os conflitos sociais, e a gente passa a buscar soluções terrenas, materiais, legalistas, como se tudo se resumisse às nossas relações sociais, que é isso que o pensamento marxista vem trazer. E ele vem também anulando um pouco da fé que nós precisávamos ter firmes em Deus. Qual é o problema de eu enxergar tudo só numa visão materialista, uma visão carnal, uma visão apenas legalista? Eu tiro de Deus a dependência. Eu tiro a minha dependência de Deus, eu tiro a minha fé e credibilidade das Escrituras. Espera aí, não, o meu Senhor, o meu patrão, ele está me fazendo mal, ele está me oprimindo, não estou gostando do jeito dele, eu vou me revoltar contra ele, vou virar black bloc, eu vou quebrar tudo. Entendeu? É isso que o pensamento hoje social fala. Não tá bom? Vai à guerra, vai à luta, vai lá, quebra tudo. Entendeu? Toma o poder. Cospe na cara, entendeu? Faz um movimento, vamos para a manifestação. Isso é a visão marxista, que é totalmente material, é totalmente física, descarta qualquer poder sobrenatural. Só que nós, os cristãos, nós estamos aqui nos preparando nessas mentorias para avançar o reino de Deus na sociedade, nós temos que entender que a nossa visão tem que mudar. A gente tem que crer na palavra. Se a palavra de Deus me garante que a recompensa vem do céu, se a palavra de Deus me garante que Deus está vendo todas as coisas, Deus está vendo a minha fidelidade, Deus está vendo o meu trabalho, que eu estou fazendo com amor, que eu estou obedecendo a sua palavra, a recompensa virá dele. Se eu me proponho a viver milagre, eu vou viver a palavra. Agora, se eu quero soluções naturais, então eu estou abrindo mão da ação de Deus e da intervenção de Deus sobre a minha vida. Tem alguém que entende isso? Vamos lá, Colossenses capítulo 3, verso 22 e 23. Posso ler? Pode ler. Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles. Mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. Amém. Foi aquilo que eu falei. Se eu creio na palavra de Deus, se eu tenho Ele como Deus da minha vida, e Ele está falando para eu temer aqui na terra, como se estivesse temendo a Ele, porque Ele vai me recompensar, porque Ele vai
agir na minha vida, então eu vou crer nessa palavra, porque se eu digo que creio, eu tenho que crer de verdade, não só nas partes que eu gosto, não só nas partes que vão de encontro ao meu orgulho, ao meu, né? Mas eu tenho que crer em todas as áreas e eu preciso viver ela, não só como fé mais prática, tá? Então, assim, a cultura que vem sendo disseminada é da revolta contra a autoridade, de nos levantarmos contra as autoridades. E não só as autoridades terrenas, né, políticas, governamentais e etc. Mas aí vem um grande perigo, nos levantarmos contra a autoridade na nossa família, na nossa casa. Tá? De achar que os nossos pais não têm mais autoridade sobre nós, de achar que o pai não deve mais corrigir o filho, e isso tudo foi entrando, sendo disseminado na cultura, como raposinha, né? Cantares, capítulo 2, diz assim, tome cuidado com as raposas, mas tome cuidado também com as raposinhas que estão destruindo a vinha. Então, assim, o povo estava lá guardando a vinha, só que é mais fácil ver raposa do que raposinha, que a raposa é grande, né? E quando vinham as raposas, eles saíam correndo para expulsar, para matar, faziam armadilhas. Só que a gente não pode esquecer que tinha também as raposinhas, as filhotinhas, né? As pequenas, que às vezes passavam desapercebidas, né? E aí vem o escritor de Cantar assim, cuidado com a raposinha que está destruindo a vinha, tá? Pequenininha, que está lá entrando aos pouquinhos, come uma uvinha aqui, uma uvinha lá, quebra um galinho aqui, aí daqui a pouco já não tem mais nada. Cuidado com as coisinhas pequenas que vão entrando. Então, assim, o pensamento, o marxismo cultural, ele veio aos poucos tirando a autoridade dos pais para com os filhos, tirando a autoridade, toda figura de autoridade, né, ela foi sendo quebrada aos poucos. Você vê que hoje nas escolas a autoridade, o poder foi retirado da mão do professor e foi entregue à mão do aluno. Porque a visão e o ideal é que todos estejam no mesmo nível. Não tem figura de autoridade, não tem alguém que educa, que vem sobre alguém, que ensina. Não. Eles querem acabar com todo o modelo de opressor contra o oprimido. Só que na visão deles, todo mundo que está acima, ou que tem algum tipo de responsabilidade a mais, ou que tem o que você não tem, se torna um opressor. É mais ou menos assim, ó. Tô vendo aqui, ó, a Tainá, tem uma bandana. É bandana, tá? É nome? A Thay tem uma bandana. Eu não tenho. Então, eu vou atacar a Thay porque ela tem, e eu não tenho, porque ela me oprime. Ela me oprime porque ela tem a bandana e eu não tenho. Então, configura-se essa imagem de opressor e oprimido para alguém que tem o que eu não tenho. E eles usam o vitimismo como forma de saciar um desejo da natureza daquilo que eu quero possuir, mas eu não possuo. Então, assim, se você tem e eu não tenho, você me oprime. E eu fazer o papel de vítima satisfaz os desejos que eu tenho daquilo que eu quero ter, mas eu não posso ter. Tá alguém entendendo isso? Tipo uma psicologia. Deixa eu ler aqui o que eu escrevi, ó. No livro Como o Trabalho Transformou o Macaco em Homem, Engels afirma: toda a natureza do homem são suas relações sociais. Isso ficou bem claro para vocês? Que na visão deles, todo homem, tudo que acontece, tudo que você é, Ju, sua personalidade, tudo que você é, tudo que configura a vida da Ju, é tudo resultado das relações sociais. Ou seja, ele descarta que dentro de você exista um espírito, ele descarta que você seja uma alma, ele descarta que exista algo dentro de você dado por algum Criador Supremo, ele descarta tudo isso, ele fala que você é só um corpo e você é resultado de tudo que você viveu, das pessoas que estão ao seu redor. E isso é mentira. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: e Deus soprou na sua narina o fôlego de vida e o homem foi feito corpo vivente? É isso? Não. E o homem foi feito alma vivente. Tá? Em Eclesiastes capítulo 12 diz que quando o homem morre, o seu corpo volta para o pó da terra, mas o seu espírito volta para Deus. E o Deus. Tá? A alma é sua personalidade. A alma
é a Ju, a alma é a Rayane, com suas ideias, com sua personalidade, com a sua moral e assim sucessivamente. Inclusive, a Bíblia diz assim que as pessoas que não tiverem, eu tô aqui explicando, né, não diz com essas palavras, mas que as pessoas que não tiveram acesso ao Evangelho, elas serão julgadas de acordo com a lei do seu coração. O que é a lei do coração? É a moral que Deus deu a cada um dos homens. Você vê que a lei foi dada a Moisés em Êxodo capítulo 20, a tábua dos 10 mandamentos. Mas antes disso, já se sabia que era errado matar. Antes disso, já se sabia que era errado fazer algo contra o próximo. Porque o que é isso? Deus não tinha dado a lei ainda, mas dentro do homem, quando Deus te criou, Deus já te criou com uma lei moral. A lei que está escrita na tábua do coração é a consciência. Tá? É a consciência. Mesmo eu não estando debaixo de uma lei escrita, eu tenho minha consciência e eu sei o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Né? Enquanto na visão teológica, o grande problema da humanidade é o pecado do homem, que a gente sabe que fruto de todas as mazelas da nossa sociedade, o fruto de todas as mazelas, a origem de todas as mazelas é o quê? É o pecado, né? Mas na visão marxista, o problema é a estrutura, é o exterior. A partir daí, surge uma grande problemática, porque eu passo a responsabilizar o externo pelas minhas mazelas. Eu passo a responsabilizar a Thay, porque ela tem a bandana e eu não tenho. Eu fico revoltada, ela me oprime. Aí eu quero quebrar tudo, eu quero roubar a bandana de todo mundo, porque não devia existir gente com bandana e gente sem bandana. Todo mundo devia ter bandana ou ninguém tem bandana nenhuma. Ela me oprime. Aí eu transfiro a responsabilidade do meu mal, do mal que surge do meu coração por causa disso, para a Thay, para as relações sociais. E eu tiro a responsabilidade das minhas mazelas do meu pecado. Eu tiro a responsabilidade sobre a minha vida. E eu transfiro ela para os outros. E sabe o que isso gera? O que isso não gera? Isso não gera arrependimento. Isso não gera consciência do pecado. Automaticamente, isso não gera salvação. Eu tenho que entender que os problemas da sociedade têm uma origem só, e a origem é a queda do homem. A origem é o pecado. A culpa não é da Ju, a culpa não é da Rayane, que tem esse óculos aí bonito e eu não tenho. Então, Rayane, vou pegar o seu óculos e vou quebrar. Não quero mais saber de ver você com óculos, porque isso é meu primo. Precisamos entender que o problema não está no sistema, o problema está no homem, no pecado. Gente, eu vou acabar com o pecado, com manifestação, me tornando black bloc, fazendo protesto. Como é que eu acabo com o pecado, gente? Fala assim, pregação do evangelho. Pregação do evangelho. Gente, eu tô aqui falando com vocês tudo isso e eu não quero direcionar politicamente ninguém. Eu quero que vocês entendam que hoje, a igreja, nos dias de hoje, ela se voltou muito às ideologias e se esqueceu da origem de todas as mazelas sociais. E as mazelas sociais têm origem no pecado. E o que eu vou usar para combater o pecado é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É o evangelho de Cristo. É trazer o homem ao arrependimento. Chega de justificar as minhas mazelas. Chega de justificar as minhas revoltas. Justificar no homem, justificar no outro. Justificar na diferença de classes. Para as mazelas, se elas são aniquiladas através da pregação do Evangelho. Gálatas capítulo 2, verso 22. Pois agora, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. No capítulo 2 ele vai falar, estou crucificado com Cristo. E junto com ele todas as minhas paixões, consciências. Tá? Uma das estratégias do marxismo cultural é o politicamente correto.
Fazer o papel de vítima satisfaz a natureza de desejar o que não lhe pertence. A Bíblia não é socialista e também não é capitalista. Mas a Bíblia tem recompensa da honra, tem lei da semeadura, e a Bíblia diz que o preguiçoso não merece comer. Quem leu o Salmo 128 viu que bem-aventurado é o homem, porque ele comerá do esforço do seu trabalho. Tem a sua família ao redor da sua mesa. Teme ao Senhor, verá os seus netos, os filhos dos seus filhos, e verá a prosperidade de Israel. Então, a Bíblia nos ensina, assim, a trabalhar pelo nosso pão. Nos ensina, assim, a comer do suor do nosso rosto. Nos ensina a lei da semeadura. Então, assim, eu não tenho a bandana que nem a da Thay. Eu tenho outras coisas. E se eu quero muito uma bandana, eu vou correr atrás e vou ter uma bandana. Entendeu? Eu não vou ficar acabando com a vida da Thay, porque ela é meu primo, porque ela tem a bandana e eu não tenho. Entendeu? Existem problemas sociais? Sim, existem. Existe muita desigualdade social? Sim, existe. Mas eu tenho que entender que a minha guerra, a minha luta, eu milito hoje pela causa do Evangelho. Tá? E a gente tem tanta coisa que a origem dos problemas sociais, elas são tantas, e não me cabe aqui ficar falando. A grande investida do marxismo é desmontar toda a estrutura de opressor contra oprimido. No tempo de Marx, o opressor era a burguesia, o oprimido era o proletariado. No marxismo cultural, o homem é opressor e a mulher é oprimida. Gente, existe muito caso de violência de homem contra a mulher, sim ou não? Existe. E isso tem vários... Eu posso aqui destacar vários motivos, vários porquês, né? Falando estruturalmente, o homem ele é mais forte do que a mulher, estruturalmente, tá? Isso não tem o que se discutir. Os marxistas, eles discutem bastante isso e querem equiparar os dois gêneros. E querem dizer que não existe gênero, né? Tudo o mesmo gênero, mas vocês sabem que não é. Vocês sabem que existe o gênero feminino e o gênero masculino. Isso é ciência, isso é biologia, e não tem como a gente desfazer isso. Mas marxismo cultural vem na cultura há muito tempo trabalhando isso, já está conseguindo até entrar aí na cabeça das pessoas e desfazer o que é ciência e substituir por ideologia. Todo mundo sabe disso, mas enfim. Então, existem vários porquês de toda a violência do homem, e o homem também é diferente. Até na forma de lidar com as questões emocionalmente, e assim, sucessivamente, isso tudo faz parte de proporções químicas, cerebrais e etc., hormonal, enfim. E o que o movimento feminista, ele prega, né? Ele fala que o homem, ele foi mais afetado pelo mal do que a mulher. Então, o homem é muito mal, o homem é terrível, a mulher é boa, a mulher é justa. Tá? É isso que o movimento feminista extremista ele fala, tá? Só que a gente sabe que isso é mentira. Existe diferença entre homem e mulher, estruturalmente, quimicamente, hormonalmente, mas o pecado, ele veio a todos e afetou a todos de igual modo. Sim ou não? Sim, tá? Então, isso aí é a primeira mentira. Segundo, além da mulher, da feminista, aliás, desculpa, além dos extremistas feministas, elas acreditarem que o pecado e o mal têm uma influência diferente na sua vida, ela quer aniquilar totalmente o homem, tirar o homem de todo o poder, quer aniquilar o homem. Se fosse possível, os feministas ou as feministas, elas queriam que não existisse mais homens na sociedade. E uma sociedade composta apenas por mulheres seria o ideal de perfeição, de sociedade muito perfeita. Tá? É isso que os feministas extremistas elas falam, tá? E elas falam que a mulher não precisa do homem, para nada, não precisa do homem. Então vamos aniquilar o homem, vamos matar todos os homens da terra e vamos ficar só as mulheres governando e reinando, porque a mulher é maravilhosa. Só que a gente sabe que não é isso que não é essa a vontade de Deus para a sociedade, né? Assim, que não é bom que o homem esteja só, falei uma disjuntora, o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Agora eu vou falar um negócio bem sério aqui, gente. Gente, presta atenção em mim. É muito difícil, hoje, você falar para a mulher que ela precisa ser submissa ao homem. Eu vou te falar por que é tão difícil. Porque por muito tempo se falou sobre o papel da mulher.
a mulher submissa, a disjuntora, auxiliadora, né? Mas muito tempo se omitiu qual era o papel do homem. Eu vou indicar para vocês um livro que se chama Homens de Verdade. Eu esqueci o nome do autor, esqueci a editora. Mas depois vocês procurem Homens de Verdade. Por muito tempo se omitiu o papel do homem, só se destacou o papel da mulher, tá? Mas, e o que isso gerou, tá? Eu sei que aqui tem alguns meninos me ouvindo, espero que estejam me ouvindo. Sim. Qual é o papel do homem bíblico? O papel do homem bíblico. Esse livro se baseia em Gênesis capítulo 1, verso 28, se eu não me engano. E no verso 28 fala de uma ordem que Deus deu ao homem. A ordem que Deus deu ao homem foi para dominar, né, toda a criação, cuidar, administrar, alimentar, né, em outras palavras, isso eu estou dizendo. Então, Deus deu uma ordem para Adão. Adão, você tem que cuidar do Éden, você tem que cuidar dos animais, alimentar, cuidar da relva, né? Você tem que dominar sobre tudo, cuidar, enfim. Então, esse livro se baseia em 3 princípios. Qual é o papel do homem bíblico? Pode ser, Amanda. Eu não vou me lembrar mesmo agora. O homem, ele precisa prover, proteger e preservar. São os 3 princípios do homem bíblico. Tem algum homem aqui me ouvindo? Fala: prover, proteger e preservar. Qual é o último? Preservar. Então, são os 3 Uhum. princípios do homem bíblico. É a provisão, a proteção e a preservação. E isso, esse autor desse livro, ele vai aplicar a todas as áreas da vida. No casamento, o homem tem que ser provedor, protetor e preservador. Para com os filhos, ele tem que ser protetor, provedor e preservador. Nos relacionamentos, nas amizades, tem que ser protetor, provedor e preservador. Porque esse é o ministério do homem. Prover, proteger e preservar. O prover, você sabe, né? Prover, né? Financeiramente, emocionalmente, né? Ser esse provedor. Protetor é a entrega sacrificial, né? O homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregar por ela. Meninas solteiras, prestem atenção nisso. Você não vai se casar com qualquer mulher que você encontrar, você tem que casar com um homem bíblico. Então, ore desde agora para que Deus te apresente o homem que é provedor, protetor e preservador, tá? E aí, enfim, ele tem que prover, proteger, né? O amor sacrificial, se entregar, proteger a sua casa, suas amizades, proteger os seus filhos, proteger sua esposa. E o preservador seria falando do sacerdócio, né? O homem teria que... esse preservar seria manter a vida espiritual, trazer sua casa, sua esposa para Deus, ser um ministro de Deus sobre a sua casa, ministro de Deus sobre a sua família, ministro de Deus sobre os seus relacionamentos, sobre as suas amizades. Esse é o papel do homem bíblico. O homem que provê, que protege, se sacrifica, que se entrega, que apresenta a Deus, que traz a sua família para perto de Deus, a sua esposa. Gente, será que não é maravilhoso ser submissa a um homem desse? É maravilhoso ser submissa, estar junto na missão. Essa submissão é estar junto na missão, é auxiliar nessa missão do homem. Sabe? É ser esse auxílio, ser essa adjuntora. Essa é a missão da mulher que é submissa e essa é a missão do homem bíblico. Mas sabe qual é o problema? Isso vem de muito tempo. As primeiras ondas do feminismo, elas foram até justas, né? Foram até justas, porque a mulher, ela queria poder de voto, queria poder falar sobre política, queria poder ter voz na sociedade. Ok, beleza. As últimas ondas do feminismo, elas foram muito cruéis. Elas assassinaram a base da sociedade, um pouco a base da sociedade. Por quê? Quando a mulher, ela toma todos esses papéis, assim, de... Hoje, você olha para uma menina de 21, 22 anos, aqui, a Rai, a Ju, bonita aqui, a Catarina, a Amanda, que eu vi falando alguma coisa, a Raíssa, não sei. Você pergunta para uma menina dessa linda, de 21, 22 anos, como tá a vida dela, ela fala, já estou terminando a faculdade, estou pensando na pós,
já estou comprando meu carro, estou no emprego bacana, estou pensando, planejando minha vida, vou morar sozinha, vou fazer algumas viagens internacionais, uau, lindo, beleza. Aí você olha para um menino de 21, 22 anos, e aí, o que você quer da vida? Eu não sei, eu estou pensando o que eu vou fazer ainda, eu terminei o segundo grau, né? Eu tenho uma bicicleta, né? E aí, gente, o que acontece? As mulheres, elas tomaram a sua independência de uma forma tão até plausível, né? Nossa, parabéns. Elas cresceram tanto que o homem não sentiu mais a necessidade de ocupar o seu lugar. Para que trabalhar se a minha mulher sustenta a casa? Né? Para que educar os filhos se a mulher já educa os filhos? Né? Gente, é um grande problema de desequilíbrio aqui. Há um grande desequilíbrio aqui. Mas o que eu quero falar com isso, né? Que bom, aqui, claro, a grande maioria de mulheres, né? Mas tem alguns homens que me ouvem, eu creio que vão me ouvir depois. O homem precisa tomar a sua posição, precisa tomar o seu lugar, precisa tomar o seu papel, desempenhá-lo com excelência. E a mulher também tem que entender o seu papel, que ele é tão importante quanto o papel do homem. De estar juntas nessa missão, de ajudar o homem a alcançar esse papel, de auxiliá-lo a encontrar a sua posição, tá? Para que os dois andem juntos e que essa coisa funcione, tá? É necessário isso. E aí, gente, para a gente concluir essa questão aqui, qual é o grande problema também do movimento feminista? É que elas acham que a solução, então, é extinguir todos os homens, né? Colocar leis e penas bem severas para acabar com os homens. É necessário o cumprimento integral da lei? Sim, mas a gente tem que entender que a origem de tudo isso é o pecado, tá? O pecado no coração do homem. Uma lei mais severa vai inibir um caso de um feminicídio aqui, vai inibir um caso de uma agressão à mulher aqui, vai inibir um caso de um estupro aqui, mas não vai acabar com o problema. Porque o problema é o pecado no coração do homem. O cara vai ficar preso lá 10, 20 anos, ele vai sair. E se ele não tivesse arrependido dos seus pecados, se entregado a Cristo, sido transformado numa nova criatura, ele vai sair e vai continuar fazendo o que ele fazia. Tá entendendo? E o nosso papel como igreja não é entrar só nos movimentos e fazer protesto e exigir uma pena mais dura. Gente, nós precisamos entender que o problema é o pecado, e o pecado ele é vencido com a pregação do evangelho. Precisamos pregar o evangelho. A minha função aqui, o meu objetivo aqui é abrir os teus olhos para todas essas ideologias que estão incutidas na nossa cultura e que nós aderimos a elas, que o cristianismo se aderiu bastante a essas ideologias, tá? Mas o meu papel aqui é te despertar e te fazer entender que essas ideologias não são a solução para os maus da sociedade. A solução é a pregação do evangelho, é o arrependimento, tá? É se entregar a Cristo e viver uma nova vida, ser uma nova criatura. Caminhando para o final, gente, além do feminismo, né, que eu já falei, que é uma ideologia com origem com grande influência marxista, que está dominando os nossos dias, né? E a gente precisa combater com a pregação do evangelho os problemas sociais. O marxismo cultural também vem querendo implantar a ideologia de gênero, que também a gente passou um pouquinho por cima, né? Porque ele quer desfazer a figura de família, quer destruir o casamento convencional por trazer casamentos alternativos, né? E eu não preciso ter um homem só, uma mulher só, posso ter quem eu quiser, relação sexual com quem eu quiser, e ficar com quem eu quiser, e se eu quiser ficar com meu filho, eu fico, se eu quiser ter relação com meu irmão, eu posso ter. Essa é a ideia, assim, mais radical. Mas, como eu falei, do marxismo cultural, ele tenta entrar aos pouquinhos como uma raposinha e tentar mudar os nossos valores, inverter a nossa moral, aos poucos. É isso que tem acontecido. Porque hoje em dia eu vejo tanto crente que diz que crê na palavra, que é sua regra de fé e prática, e falando, toda forma de amor é válida, vamos lá, tá? Não tô aqui falando para você
que você tem que combater e falar, oh, você está errado. Tal. Não. Eu estou falando que você tem que pregar o evangelho como ele é. E se você diz que crê na palavra, você tem que crer em todas as áreas da palavra. Tá? Você não vai discutir sociologia, filosofia. Tá, a pessoa é livre para viver o que ela quiser. Só que se alguém pede a sua opinião tem que ser firme, entendeu? O respeito a todos é necessário e faz parte do que a palavra de Deus ensina. Eu tenho que ter um relacionamento vertical, um relacionamento horizontal saudável, para que eu tenha um relacionamento vertical com Deus. Lembra que eu falei? Então, eu tenho que respeitar, tenho que amar, tenho que cuidar, tenho que suprir necessidade de alguém que tenha necessidade aqui perto de mim, tá? Mas eu preciso ser firme naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito. E eu preciso pregar a palavra de Deus como ela é. Tá? Então, se o objetivo é dissolver a estrutura, ou modelo opressor de família, então ele já vai aí, já bate de frente, já vai totalmente contra ao que nós acreditamos. A família é a instituição divina desde o princípio. E foram os textos que nós lemos, né? Que nós temos que honrar os pais, honrar o pai e a mãe. O pai e a mãe também deve cuidar dos filhos e não deve irritar os filhos, causar a ira aos filhos, não deve ser injusto contra os filhos, tá? Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que foi Salmo 128 que nós lemos, que comerá do fruto do suor do seu trabalho. Trabalho é digno, a Bíblia fala de lei da semeadura, princípio de honra. O homem que trabalha merece comer. Gente, trabalhem, se esforcem, corram atrás dos seus objetivos. Porque Deus, ele recompensa o princípio da honra, tá? E, para a gente concluir, um outro ponto, assim, que vai bem de encontro também à palavra de Deus, que o marxismo cultural, ou o marxismo, ele vai contra todo tipo de propriedade privada, né? Foi o que a gente também já falou. Bom, gente, eu deixei o material, eu acho que não é bom eu discutir essa questão política, né? Cada um tem um pensamento. Não vou falar sobre essa questão política. Tem um material disponível, acho que a Grace e a Ju vão colocar lá no grupo, depois você lê, né? E você tira suas próprias conclusões. Mas, assim, se alguém tem alguma dúvida, tem alguns textos aqui da Bíblia falando ou defendendo a propriedade privada. Ou seja, você não está pecando se você tem a sua casa, você não está pecando se você tem o seu carro. Ah, mas e a igreja primitiva, que eles dividiam tudo? Tudo que eles fizeram lá em Atos capítulo 2 foi voluntário, e eles vendiam as suas casas, as suas propriedades, eles vendiam seus bens, tá? Voluntariamente, e dividiam com os que não tinham. E isso, gente, é um princípio que tem que ter também no nosso coração, a questão de você abençoar quem precisa, de você abençoar a vida das pessoas, né, de você... Isso também é princípio de honra, isso também é lei da semeadura, tá? Mas eles não... O Império Romano não teve nenhum tipo de influência sobre as atitudes que eles tiveram, né? Não foi uma coerção estatal. Eles não foram obrigados a fazer nada disso, e isso não é uma doutrina básica bíblica para o cristianismo e para o evangelho, tá? Se tem alguém aqui que fala, mas Jesus era socialista, Jesus era comunista. Não, amado, Jesus defendia o princípio da honra, tanto que Jesus falou para os seus discípulos que eles tinham que pagar tributo, tinham que pagar o tributo, os impostos, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, tá? Até porque o evangelho é princípio de honra, é obedecer a autoridade, é obedecer a palavra, é obedecer a Cristo. Então, Jesus não era comunista, tá, gente? Jesus não era socialista, tá? Ele defendia, assim, a honra e a obediência à autoridade. Enfim. Gente, eu acho que eu já vou caminhando aqui para a conclusão mesmo. Eu sei que eu tinha até 11h30, mas eu acho que eu falei bastante. Se alguém tem alguma dúvida, eu vou abrir alguém aí para falar, algum comentário, alguém que tem uma observação para alguma coisa, uma opinião. Desculpa aí se eu não consegui abranger tanto esse tema.
É um tema que está bem resolvido aqui dentro, mas às vezes para a gente passar, quando não é a nossa especialidade, a gente fica um pouco perdido, né? Mas eu espero ter esclarecido algumas coisas. E se alguém tem uma pergunta, uma observação, eu quero abrir aí para alguém falar. Por favor. Bem, pode falar, amiga. Enfim, quando a gente fala de socialismo, né? E, enfim, dessa questão de deixar que todos os bens sejam de todo mundo, que tudo seja igual para todo mundo, eu lembro muito, eu fiquei me lembrando muito durante essa aula sobre a passagem de Atos, acho que é Atos 2 que fala que eles partilhavam, né, tudo entre si, eles compartilhavam tudo entre si, e todo mundo tinha tudo igual, né? E isso me faz me lembrar muito do socialismo. Mas, igual você falou, realmente, não existia uma pressão sobre eles, não existia alguém que determinava aquilo, que falava, vai ter que ser assim. Eles faziam isso realmente porque era muito voluntário. Então, isso ficou muito bem esclarecido agora para mim. Eu estava até comentando com a Grace a respeito disso, que a gente está lendo Atos. E, enfim, acho que ficou muito bem esclarecido. Muito, muito bom, Amanda. Sim, inclusive, tem até umas coisas aqui, ó, que eu posso falar mais ainda para vocês sobre isso, ó. Qual é o problema do socialismo, né? O problema do socialismo é que ele não se restringe apenas ao campo do econômico, ao campo político e econômico. O socialismo ou o marxismo, tá? Porque o socialismo, como eu falei, e o comunismo são frutos da árvore marxismo. Qual é o grande problema? Ele quer influenciar não apenas a área econômica, ele quer influenciar toda a área da vida humana, toda a área social, entendeu? Então, assim, eles encontraram na palavra, ou pelo menos nesses textos, um meio para se introduzir no evangelho e perpetuar até no meio religioso. Então, é um meio, um ponto de encontro para que ele entre e dissemine toda a cultura e toda a ideologia que é o socialismo e o comunismo, que é todas aquelas coisas mais terríveis que eu já falei para vocês. Então, assim, eles encontram nesse texto aqui, ó, eu preciso falar uma coisa para vocês. Um texto não é suficiente para formar uma doutrina bíblica, tá? São necessários alguns textos para fundamentar uma doutrina bíblica. E isso também era um costume muito comum de uma das escolas teológicas da época, né? Que tinham pelo menos 4 escolas teológicas, que eram os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Então, há especulações de que essa questão aí de pegar as propriedades e dividir tudo no meio do grupo era um costume dos zelotes e dos essênios, né? Que eles viviam muito em comunidade, nos desertos e etc. Então, assim, é um costume cultural da época, mas não uma doutrina bíblica e muito menos socialismo e comunismo, que, se você for ver a fundo, é algo muito mais tenebroso e talvez até perigoso. Então, eu disponibilizei o material, você tem também acesso a muito conteúdo na internet, é claro, alguns tendenciosos, mas busquem conhecer para vocês entenderem como o marxismo cultural conseguiu ser introduzido na nossa cultura e deturpar os nossos pensamentos e até a palavra de Deus. Mais alguém? Amém. Só queria falar mesmo que é um assunto muito relevante para que a gente estuda, para que a gente venha estudar, né, como a Amanda falou, porque é algo que entra muito sutilmente. Hoje em dia existe feminista que é cristã, existe um Jesus que é comunista, e essas coisas são muito sutis dentro da nossa consciência, da nossa vivência mesmo. Então, não vai ser um grande movimento que vai trazer a resposta disso tudo, né? Mas como a Amanda falou, o pecado é a origem de tudo e a pregação da palavra é a salvação que vem de Jesus. Então, que a gente possa se aprofundar, sabe, nessas questões ideológicas, para que a gente não seja seduzida por elas. Então, foi maravilhoso, Amanda. Foi incrível. Posso complementar rapidinho? Com certeza. Essa semana eu estava conversando com a minha chefe, a gente estava falando sobre gênero, sobre até mesmo a mídia, que isso é imposto de maneira tão natural que, se a gente não prestar atenção naquilo que a gente está absorvendo, a gente acaba se contaminando
porque é pouco falado isso dentro da igreja, mas lá fora é muito falado. Então a gente acaba, se a gente não tá firme e não tá enraizado na palavra, a gente se contamina e não percebe. Aí às vezes a gente tá torcendo sim, porque a gente vê um casal homossexual na televisão e a gente torce para que eles sejam felizes. Aí a gente vê várias coisas e se a gente não tá realmente, não tem essa certeza na palavra, a gente acaba invertendo e acaba mudando de lado sem perceber. E isso é feito de uma maneira tão natural que infelizmente às vezes a gente não percebe. Então essa aula ela foi assim muito de Deus para mim, porque foi um assunto que eu estava conversando com a minha chefe e ela também ela é cristã, então a gente conversa muito sobre as coisas de Deus. E isso a mídia ela impõe de uma maneira tão natural. As escolas também estão querendo impor para os nossos filhos, né, para os alunos, para as nossas crianças. E se a gente não se posicionar como cristão, a gente acaba sendo levado e a gente acaba concordando até mesmo por não se posicionar. Às vezes a gente se cala e o calar consente. Então a gente precisa estar atento e estar alerta para não se contaminar e para não se deixar levar, porque são assuntos que estão aí no nosso dia a dia. Isso. É o marxismo cultural, né? E hoje em dia, se você está na universidade e você responde uma questão com outro ponto de vista a não ser o marxismo, né? Você leva zero. E hoje os professores são militantes dentro de sala de aula e o objetivo deles é doutrinar essa nova era, essa nova geração, para eles alcançarem o comunismo, né? Essa redenção que para eles é o comunismo, né? A sociedade perfeita é quando tiver comunismo, não tiver nada de princípio de autoridade, não tiver família, né, não tiver propriedade privada não é só os bens, mas tipo família, sua esposa, seu esposo, enfim, sim, é todo mundo fazendo o que quiser, essa libertinagem toda aí é o mundo perfeito, entendeu? Então a questão sobre a submissão, sobre o posicionamento da mulher, sobre a gente querer estar no mesmo patamar ou querer as mesmas coisas, isso tudo, se a gente não está em Deus, a gente se deixa levar, porque isso aparentemente é algo muito atrativo, é algo muito bom, é uma posição ideal, e aí a gente se deixa levar pela mídia, pelo que é imposto, pelo aquilo que o governo quer nos ensinar, e a gente se deixa levar muitas vezes. E isso é coisa do dia a dia, né? Eu acho que assim, são detalhes que se a gente não perceber, a gente está sendo levado pela onda, e vai assim. E, ó, gente, deixa eu alertar vocês para uma coisa muito séria. Eu vou falar que nem o pastor Luciano Barreto, que ele fala bastante sobre o marxismo cultural. Ele vê tudo isso, e eu vejo também tudo isso que está acontecendo com as nossas crianças, com toda essa disseminação desse lixo, né, que é essa ideologia. Eu vejo isso também como uma agenda escatológica de Deus para se cumprir. Né, porque eu acho que um dos maiores inimigos do cristianismo hoje não é o islamismo, não é a religião muçulmana, e não são algumas outras religiões, mas é a religião marxismo, né, porque é meio que como uma religião, né, eles querem impor toda a sua totalidade de vida, tudo na sua vida, né, e eles querem, sim, alcançar essa redenção dessa sociedade, entre aspas, perfeita que eles querem, né, essa escatologia deles, enfim. E eu vejo tudo isso para se cumprir como diz a palavra, né? Que o grande líder, né? O anticristo vai estar num governo único, né? Um governo totalitário, uma união geral. E é isso que visa também o marxismo, é uma união geral, o mundo todo num só governo, um estado totalitário e todo mundo debaixo de uma ditadura, né? Hoje o discurso é muito da democracia, mas na realidade existe aí uma ditadura do Estado, né? O Estado totalitário, onde você não tem liberdade religiosa, se você fala de Jesus ou se você quer colocar o evangelho numa discussão ideológica, hoje você é quase que espancado. Tá? Isso sim é intolerância. Então, gente, a gente tem que se preparar, a gente está numa geração muito difícil de lidar, e eu quero preparar vocês para os tempos difíceis que vão vir, tá? Ou a pessoa vai ser tragada pela ideologia, né? E hoje já tem uma mistura do cristianismo com o comunismo, né? Que é a teologia liberal,
Não, o Evangelho da Liberdade, a Teologia da Liberdade, alguma coisa assim, tá nos documentos que eu vou mandar para vocês, que eu mandei, né? Que vai ser colocado lá no grupo. Gente, prestem bastante atenção, tá? E militem firmemente naquilo que vocês creem que é a palavra de Deus, tá? Preguem tempo e fora de tempo. Vocês não precisam convencer ninguém, quem convence é o Espírito Santo. O papel da gente é pregar. O papel da gente é anunciar, o papel da gente é não se curvar diante dessas verdades ou dessas mentiras, né? E sermos firmes no Evangelho de Cristo, que é a nossa base e que nos salvou, tá? E que tem o poder de transformar o homem e perdoar pecados. Amém? Amém. 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 Alguém tem mais alguma coisa, gente, para falar? Alguma pergunta?